Bom, pessoal, o assunto da aula de hoje é sobre redes 3G e eu começo mostrando para vocês essa figurinha aqui da arquitetura de uma rede 3G baseada na tecnologia WCDMA. Tá? A tecnologia WCDMA, ela também é conhecida como o sistema UMTS. Tá? O UMTS é o Universal Mobile Terrestrial, acho que é. Talvez eu me engane aqui com a sigla, vocês depois podem até confirmar se é isso mesmo, tá? Mas se eu não estou enganado, a sigla UMTS é essa. Então, o sistema UMTS, ele foi padronizado pelo 3GPP. 3GPP é aquela organização, né, de padronização que vem lançando, né, e propondo sistemas móveis celulares desde a primeira geração. Então, tem toda uma família de sistemas, de sistemas celulares, né, que foram propostos pelo 3GPP e têm sido, né, propostos numa linha sucessória de gerações, né, e que são compatíveis uma com as outras, né. Então, sempre a geração posterior ela é compatível com as anteriores. E aí, o 3G ele foi proposto né, por essa organização, o 3GPP, ali no começo dos anos 2000, tá certo? Foi quando foram lançadas os padrões, né, que descreviam a tecnologia da terceira geração. Então, por que vem o nome WCDMA? Né? CDMA, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar ou visto naquelas aulas mais de fundamentos da disciplina, né? É uma técnica de acesso múltiplo, né? É uma técnica que os dispositivos móveis, né, numa rede celular, eles vão poder acessar o canal rádio móvel, que é um canal compartilhado, através da divisão de canal proporcionado por códigos, né? Cada usuário ele tem um código diferente e esse código ele vai ser utilizado para ser combinado com o sinal que está sendo transmitido, né? Fazendo uso, né, de características especiais desses códigos, né, que são códigos ortogonais. Então, o que ele faz é que cada transmissão de cada dispositivo móvel que está conectado, né, a uma estação rádio base, ele é codificado de uma forma diferente por cada um desses códigos ortogonais. E aí, quando esses sinais eles são misturados no ambiente, né, então quando eles chegam na estação rádio base, por exemplo, se a gente estiver falando do uplink, né, da transmissão do móvel para a estação rádio base, esses sinais eles chegam misturados, mas como eles foram codificados por códigos ortogonais, a estação rádio base ela é capaz, né, conhecendo os códigos que tinham sido utilizados pelos dispositivos móveis, ela é capaz de separar essas conexões, essas comunicações, tá? Por conta de propriedades matemáticas desses códigos. E aí, isso também, no lado do downlink, também acontece, né? Então, se a estação rádio base ela está transmitindo para diversos dispositivos, né, onde cada um desses dispositivos também tem um código ortogonal, né, em qualquer local desse ambiente aqui pode haver a combinação desses sinais, mas quando o dispositivo ele recebe essa combinação de sinais, né, tem um sinal principal, que é o da conexão dele, e os outros são sinais interferentes de outras fontes, né, que estão de comunicações que estão acontecendo naquele ambiente, mas ele, ao utilizar também o mesmo código que a base tinha utilizado na codificação, ele consegue decodificar o sinal dele de forma correta, né? Ele consegue separar o que era a comunicação dele, né, das comunicações dos interferentes. E aí,
Essa tecnologia, ela tem né, o WCDMA, ele tem essa particularidade, e esse W aí vem de wideband, vem de banda larga, tá? Porque o sistema WCDMA, ele, diferentemente da segunda geração, ele passou a utilizar uma largura de banda maior, né? Ou seja, a faixa de frequência do espectro eletromagnético, né, destinado para as comunicações celulares da terceira geração, tinha uma banda maior, de 5 MHz, né, diferentemente da segunda geração, que eu não sei de cabeça qual era a largura de banda lá do GSM, mas era na faixa de centenas de kilohertz. Tá? Então, o GSM era considerado uma tecnologia de banda estreita, né? E a terceira geração da WCDMA já era considerada uma tecnologia de banda larga, ou seja, porque eu acho que vocês devem se lembrar também de outras disciplinas, né, principalmente da disciplina de transmissão de dados, que quanto maior é a largura de banda, ou seja, quanto maior é a faixa de espectro destinada para aquela comunicação, maior é a taxa de transmissão que a gente pode ter, né? Então, por esse aspecto e também por outros, né, o sistema 3G, ele é um sistema onde as conexões atingem taxas de transmissão maiores do que a da segunda geração, né? Então, a taxa de transmissão teórica máxima do sistema 3G, quando o dispositivo móvel ele utiliza todos os recursos, né, que ele pode utilizar dentro da célula, né, que ele está conectado, ele pode atingir uma taxa máxima teórica de 2 megabits por segundo, né, enquanto que no GSM, nas evoluções que surgiram no GSM, que foi o GPRS e o Edge, né, deixa eu até anotar aqui. Então, o GSM, ele teve uma linha sucessória de evoluções no sentido de que eram evoluções para otimizar a transmissão de pacotes, ou seja, era relacionado realmente a aplicações que eram associadas à internet, quando a gente tinha dados para transmitir, né? E teve essa linha de evolução, né, onde o sistema Edge ele era possível de se utilizar, né, de se obter taxas de transmissão na ordem de centenas de kilobits por segundo, tá? GPRS é na ordem de dezenas de kilobits, né, e o Edge já era de centenas de kilobits. Então, quando o WCDMA apareceu, né, onde a taxa máxima possível era de 2 megabits por segundo, mas a taxa, né, que a maioria das conexões era possível de obter era na ordem de centenas de kilobits por segundo, mas ainda maiores do que o do Edge, tá? Porque a taxa máxima de 2 megabits por segundo era em situações muito especiais, tá certo? Era quando o usuário ele tivesse uma conexão, em uma condição de canal muito boa, ou seja, ele tinha uma relação sinal-ruído muito alta, ou seja, provavelmente ele estava próximo da estação rádio base, não tinha nenhum obstáculo entre a estação rádio base e esse dispositivo, né? Por conta da alta relação sinal-ruído, ele poderia utilizar um código, né, que esse código ortogonal do CDMA que eu comentei com vocês, que tivesse um fator de espalhamento muito pequeno, né, e juntando tudo isso, todos esses fatores, né, ele obtinha uma taxa de transmissão alta. Mas a gente sabe que não existe somente esse mundo perfeito, né? Numa situação normal de uso da rede, esse dispositivo ele poderia estar na borda da célula, né, ou seja, distante da estação rádio base, ele estaria mais propenso também a ser interferido, né, esse sinal, sofrer interferência de outras fontes, né, ou seja, a transmissão de outras estações rádio base que estariam, né, atrapalhando, né, a recepção desse sinal.
Ou seja, o desvanecimento desse sinal poderia estar forte, e aí, claro que ele não ia conseguir atingir a taxa de transmissão máxima, né? Ele iria provavelmente conseguir acessar a rede com a taxa de transmissão bem menor. Ou seja, existe uma variação, né, possível da taxa de transmissão que os dispositivos podem acessar a rede 3G, né? Depende da situação do canal que ele se encontra, tá bom? Mas voltando aqui à questão da arquitetura, nós podemos separar, né, ou dividir a arquitetura do sistema 3G em duas partes principais, tá? Uma primeira parte seria o que a gente chama da rede de acesso de rádio, né, que no sistema UMTS é chamado da rede UTRAN, tá? Vou dar um zoom aqui. A rede UTRAN, né, é a rede de acesso de rádio do sistema UMTS ou do sistema WCDMA, né? Porque, assim, a terminologia WCDMA, por que ela ficou mais comum ou mais popular? Porque é justamente a tecnologia que é utilizada na interface de rádio, né? O que é a interface de rádio? A interface de rádio é justamente, né, a conexão do canal sem fio, né? Então, esses dispositivos, né, móveis que estão se conectando com as antenas das estações rádio base, né, esse canal aqui é um canal sem fio, um canal wireless, tá? Por isso que a gente chama aqui de interface de rádio, né? Rádio porque nessa comunicação sem fio são utilizadas ondas de rádio, né, na faixa de frequência de microondas, tá certo? Então, a interface de rádio, que é a tecnologia que é utilizada nesse canal sem fio, utiliza a tecnologia da WCDMA justamente baseada no múltiplo acesso baseado em divisão de código. Por que aparece o HSPA aqui, né? Essa figura HSPA já é uma evolução do WCDMA, não o WCDMA é considerado um sistema 3G, né? E o HSPA é um sistema 3.5G, né? Então, 3G é o WCDMA e o 3.5G, que é uma evolução do WCDMA, é o HSPA, né? E o HSPA é High Speed Packet Access. Acesso de pacotes em alta velocidade, certo? Acho que tem um S a mais aqui. Ok? Então, tem essa rede de acesso de rádio, que é formada pelos dispositivos móveis, pelas estações rádio base e pelo controlador da rede. Controlador da rede de rádio, que é chamado RNC. Então, isso compõe, né, a rede UTRAN. E vejam que essa controladora da rede, ela pode conectar, ela pode servir, né, várias estações rádio base. Aqui nesse exemplo aqui tem somente 3, né, mas numa rede real, né, de uma operadora móvel, né, vão haver muitas mais, né, estações rádio base. Vejam que essas estações rádio base, elas têm uma conexão direta para a RNC, geralmente são fibras óticas, né, que são, né, implantadas, né, pela operadora móvel, justamente para conectar as suas torres à sua controladora. Então, como o sistema 3G, ele é um sistema híbrido, onde ele permite, né, a conexão de chamadas de voz e chamadas de dados, né, porque o sistema 2G, que era o anterior a ele, né, na geração, ele era um sistema principalmente dedicado para chamadas de voz. Né, ele nasceu com esse objetivo, né, de permitir que fossem feitas chamadas de voz com mobilidade.
né, utilizando, ou seja, você com seu celular, você não estava mais preso, como na telefonia fixa, né, a ter um cabo conectando, né, o seu telefone, ou então você está somente circunscrito ali na área de cobertura da tua residência, um telefone sem fio, né? Com o telefone celular você pode sair da sua casa, você pode entrar num carro e continuar falando ao celular. Então, a telefonia celular, ela nasceu com esse objetivo, né, de fornecer essa chamada de voz com alta mobilidade, mas depois ela evoluiu para o que a gente passou a chamar de internet móvel, né? A internet móvel, ela foi a junção da internet, né, que já existia, que tinha sido, né, que começou a sua história ali no final da década de 60, né, mas era uma internet fixa, né, ela era possível você comunicar computadores, né, numa rede global, né, de computadores, mas utilizando ali, né, conexões fixas, né, não existia uma rede de acesso móvel, né, que permitisse o uso da internet, né, que integrasse com a internet. Então, a partir da terceira geração, né, a partir ali da evolução do GSM, né, porque o sistema Edge, ele já é considerado um sistema de 2.5G, né, 2.5G, né, o GPRS e o Edge já eram considerados uma geração de transição, né? Então, ali no Edge, apesar da taxa de transmissão do Edge ainda ser baixa, né, na ordem de centenas de kilobits por segundo, mas ali você já conseguia acessar algumas aplicações de internet. Mas a popularização da internet móvel aconteceu realmente com o 3G. Então, o 3G, além da questão das conexões de voz, ele permitia também conexões de dados. Então vejam que a arquitetura aqui, ela apresenta isso de forma muito clara, porque aqui, ó, esse braço aqui da arquitetura do 3G é justamente uma coisa que ele herdou da segunda geração, né, que era a maneira, né, que era possível das conexões de voz serem estabelecidas. Ou seja, a rede, uma operadora móvel, né, por exemplo, uma TIM, uma Claro da vida, ela tinha lá a sua rede de acesso, com as suas bases, né, com as suas células, e ela tinha também o que a gente chamava de, só um minuto, de Mobile Switch Center, né, que era essa MSC, ou seja, era uma comutadora de computadora móvel, né, de chamadas de voz. Né? Então, essa MSC, justamente com esse gateway da MSC, ele era responsável por fazer a comutação de circuitos, né, para o estabelecimento das conexões de voz. Né, e isso se comunicava com a rede pública de telefonia fixa. Okay? Então, isso aqui foi herdado da segunda geração e continuou existindo na terceira geração. Né? Só que, como o 3G ele foi pensado também para popularizar a questão da internet móvel, ele tinha que ter na arquitetura dele algo, né, que permitisse as conexões de dados, né, feitos por chaveamento de pacotes. A gente sabe que a internet é um sistema de chaveamento de pacotes, ou seja, os bits, né, que vêm das aplicações, né, representando as mensagens que precisam ser trocadas, né, esses bits eles são encapsulados pelos protocolos do modelo TCP/IP, né? A gente está falando da internet, e eles precisam ser encapsulados em pacotes, e esses pacotes, eles precisam de passarem por comutadores de pacotes,
né, para irem roteando esses pacotes até chegarem nos seus destinos. Então, esse braço aqui, ó, do 3G, ele faz uma conexão com a rede pública da internet, ou seja, vai entrar na internet pública com as diferentes ISPs, né, que vão prover o serviço de internet, né, no mundo, né, mas a internet pública tem um momento que esses pacotes, eles chegam nesse gateway. Esse gateway aqui, que a gente chama de GGSN, né, deixa eu ver aqui embaixo, ó, GGSN é Gateway GPRS Support Node, ou seja, até o nome dele recai nessa questão da compatibilidade com sistemas anteriores, né, ou seja, o nome GPRS, que veio lá do GSN, né, ele aparece aqui no nome desse gateway do 3G, né. Então, esse gateway GGSN, ele é a porta de entrada e saída de todos os pacotes, né, que entram e saem dessa rede celular, tá certo? Então, ele é o gateway que vai se comunicar aqui com a internet, ou seja, toda a mobilidade que acontece aqui dentro dessa rede celular, né, desses handovers que acontecem aqui dentro por essas células aqui, ela fica de forma totalmente transparente para a internet, né, quando vem um pacote, né, endereçado para algum dispositivo dentro dessa rede, né, isso fica blindado, fica transparente, né, por conta da atuação desse gateway aqui. Tá? Mas o GGSN, ele não atua sozinho, né? Ele tem que atuar também em conjunto com esse outro roteador aqui, né? Que é os SGSN, né? SGSN tem a ver com um nó que serve, ou seja, o GGSN ele é único para essa rede celular, para essa rede móvel, mas podem haver vários SGSNs, que são roteadores internos, que existem na infraestrutura dessa operadora móvel, né? E cada SGSN está conectado a um RNC, ou seja, se você tem uma operadora móvel com uma abrangência muito grande, você tem vários SGSNs, são vários roteadores, você tem vários RNCs, né, cobrindo uma área de várias estações rádio base. Ok? Então, todos os pacotes de aplicações que se conectam à internet, né, passam por esse braço aqui de comutação de pacotes, né, dentro da arquitetura da rede 3G. Ok? Então, o que eu falo aqui para frente, nesses slides, é mais ou menos uma repetição do que eu já falei aqui para vocês, né? Vejam, só complementando, que essa questão do handover, ele precisa ser tratado também no 3G, né, no âmbito desse roteador que eu falei para vocês, né, então se esse SGSN, ele está conectado a essa RNC, e está conectado a uma série de células, né, que cobrem uma série de células, então se existe um handover aqui entre essas células, né, esse handover, para se manter a mesma conexão de dados, a mesma seção de dados, de alguma forma, isso precisa ser garantido, né, por esse roteador aqui, né, porque ele, dentro da área de abrangência dele, né, pode haver handovers aqui. Então, o handover também, ele passa, né, pela atuação desse roteador aqui. Tá? Então, é uma das funções dele também prover, né, possibilitar a ocorrência desse handover de forma transparente. E aí eu, né, falo aqui as funções do SGSN, do GGSN, eu acabei já comentando aqui com vocês, da RNC, né? Falei da questão da evolução do WCDMA, né, na direção de acesso, um acesso de pacotes em mais alta velocidade, né? Então, quando a HSPA foi
proposto pelo 3GPP, né, como uma evolução do 3G, que até a gente chama de 3.5G, né, teve a proposição de dois sistemas, né, independentes e paralelos, né, que são HSDPA e HSUPA. Um para o downlink, né, que é da transmissão dos pacotes das estações radiobase para os dispositivos, e para o uplink, né, dos dispositivos para as estações radiobase. Então, foram propostas, né, canais de comunicação diferentes ali na interface de rádio, que possibilitassem, né, uma transmissão de dados de pacotes em mais alta velocidade. Então, aquela taxa máxima de 2 megabits por segundo que eu comentei com vocês no WCDMA, na primeira geração do HSDPA, né, que é para o downlink, isso aí já pulou para 14 megabits por segundo. Então já foi uma multiplicação de 7 vezes na taxa de transmissão. Tá? Então isso foi possível através de melhorias, né, que foram sendo feitas ali, tanto na camada física, né, como na camada de enlace do sistema celular, né, que permitiam esse aumento de taxa. Certo? E aí, aqui eu vou falando um pouco sobre a questão de características do 3G, né? Então, eu falo da questão do múltiplo acesso, né? Que é baseado no sistema CDMA, né? No múltiplo acesso CDMA, por sequência direta, né? Porque o CDMA, ele tem dois tipos tem duas modalidades de funcionamento. Tem por sequência direta, que é o DS, por frequency hopping, que é por salto em frequência, certo? Então, não vou entrar em detalhes aqui de como acontece a questão lá na camada física, né? Mas, só para a título de curiosidade, de dizer para vocês que o WCDMA é baseado no DS-CDMA. Então, aqui nos slides e no livro do Kurose, ele até explica um pouco como é que essa questão do código ele se combina com os bits do sinal, né? E aí, e também por um exemplo simples, ele mostra como é que esses sinais codificados eles podem ser misturados e separados depois. Então, aqui fala um pouco sobre a questão da largura de banda do sistema WCDMA, né, que é de 5 MHz, né, que já é considerada uma largura de banda larga, que chama, né, wideband. Aí a gente tem duas vantagens, né? Uma primeira vantagem é que uma largura de banda maior permite uma taxa de transmissão maior, tá certo? E também por conta de particularidades ali da propagação dos sinais no sistema, né? Se vocês se lembrarem, quando a gente comentou sobre, nas aulas de fundamentos de redes móveis e sem fio, nós falamos dos multipercursos, né, que é quando um sinal que é, né, modulado ali num sinal, uma onda eletromagnética, né, que é propagada pelo ar, essas ondas eletromagnéticas, elas podem refletir, elas podem refratar em obstáculos, né, então podem chegar a diversas réplicas daquele sinal no meu receptor, né, e os sistemas CDMA, através de um receptor especial que foi desenvolvido para ele, né, que é o chamado receptor Rake Receiver, que chama. Rake Receiver. Esse receptor, através do uso de técnicas de processamento de sinais, ele consegue captar, ou consegue, vamos dizer assim, detectar essas várias cópias que chegam, essas várias réplicas do sinal que chegam, e ele consegue combinar isso de forma coerente para receber um único sinal. Ou seja, os bits que estão codificados naquele sinal, né, eles conseguem ser detectados de uma maneira mais
mais correta, porque esse Rake Receiver ele consegue combinar essas várias réplicas e consegue aumentar a relação sinal-ruído do sinal que é recebido, né? Com essa relação sinal-ruído maior, ele tem uma maior probabilidade de decodificar os bits de forma correta. Ok? E aí, como eu falei para vocês, a taxa máxima permitida, né, atingida pelo sistema 3G era de 2 megabits por segundo, mas na maioria dos casos, né, em contexto mais realista, né, as taxas que a gente obtinha era de 144 kbps para usuários com velocidade veicular, né, e 384 kbps para usuários pedestres. Okay? Então, com essas taxas aqui, a gente já podia navegar na internet, né, de uma forma mais fluida, né, mas se vocês lembrarem, né, ali no início ali do sistema 3G, a gente não era comum a gente ter, por exemplo, chamadas de videoconferência, ou a gente fazer streaming de vídeo, né, porque essas taxas de transmissão aqui elas eram baixas ainda para esse tipo de aplicação, né. Então isso só foi melhorar com o aparecimento do HSPA, né. Então, em vez de kbps, a gente passou para um sistema que tinha agora uma taxa de transmissão de megabits por segundo. Aí sim, a gente já naquela época ali, né, por volta dos anos 2006, 2007, né, que foi quando se popularizou o uso do HSPA, né, a gente já podia, né, ter aplicações de streaming de vídeo, de áudio, né, chamadas de videoconferência na rede celular. E aí, o sistema 3G, deixa eu passar aqui para uma tabelinha aqui. Essa tabela aqui de parâmetros do sistema já me resume muita coisa. Então, deixa eu ver uma coisa que eu não comentei com vocês. É a questão do método de duplexação, né? O sistema 3G ele permitia dois métodos de duplexação, que é o FDD e o TDD. Deixa eu anotar aqui. FDD e o TDD. FDD é Frequency Division Duplex e TDD é Time Division Duplex. O que é que significa isso? É quando é a forma que a gente tem de separar as comunicações que ocorrem no sentido do downlink e do sentido do uplink, né? Porque a gente tem um dispositivo móvel, né, ou vários dispositivos móveis conectados a várias estações rádio base. Mas vamos pegar um para um, né, o exemplo de somente um dispositivo móvel para uma estação rádio base. Esse canal sem fio, que foi estabelecido, né, entre esses dois dispositivos, eles têm, é uma comunicação full duplex, né, tem dados indo numa direção e dados indo na outra direção. Então, como é que a gente organiza essas transmissões, né? Então, é aí que entra a questão do duplex, tá? Quando a gente tem o FDD, a gente tem uma largura de banda do meu canal sem fio, né? E a gente pega e separa essa largura de banda em duas faixas, tá? Uma faixa para o downlink e outra faixa para o uplink. Então, se a gente está falando, eu falei aqui para vocês, que é o WCDMA, ele usa uma faixa de 5 MHz, então quando eu estou num sistema de FDD, eu vou precisar de 10 MHz para ter a transmissão nos dois sentidos, tá certo? 5 MHz para o downlink, 5 MHz para as transmissões do uplink. Então eu posso ter dados indo e voltando nesse meu canal sem fio, né? Em frequências diferentes, tá certo? Isso no FDD. E no TDD, eu tenho uma otimização do uso da minha frequência, porque eu só preciso de uma portadora de 5 MHz, mas a questão é que agora eu vou ter que alternar entre downlink e uplink no tempo. Então,
eu uso a mesma frequência de 5 MHz, é como se fosse a mesma avenida, tá? Mas essa avenida, ela não tem carro indo e voltando ao mesmo tempo. Primeiro, eu tenho carros indo somente numa direção, que é o downlink, aí eu tenho que parar aquela transmissão, e aí eu chaveio para o uplink. E agora tem carros voltando na direção contrária. Então, os pacotes, né, os quadros da camada de enlace ali no meu sistema celular, eles têm que alternar no tempo. Né? Uma hora é para o downlink, outra hora é para o uplink. Então, são duas formas diferentes do sistema funcionar. Né? Essas duas formas foram padronizadas pelo 3GPP, aí tiveram países que adotaram o FDD, tiveram países que adotaram o TDD, né? Por exemplo, a China, ela adotou o TDD, e aí tem algumas particularidades, uns têm uns prós, outros têm os contras, aí no final das contas, os sistemas que foi mais popular, assim, a forma, né, o modelo que foi mais utilizado popularmente por mais sistemas, né, em vários países, foi o FDD. O FDD era mais comum de se ver. Ok, deixa eu ver o que é mais aqui a gente pode comentar, a questão de serviços. Né? O sistema 3G, ele foi projetado de uma forma que a gente podia ter diferentes aplicações rodando, né? Que é justamente essa parte que a gente chama de multiplexação de serviços. Né? Então, a gente tinha chamadas de voz que utilizavam o chaveamento de circuitos. Mas no chaveamento de pacotes, a gente tem uma série de outras aplicações que eram possíveis pela internet móvel, né? A gente tinha navegação na internet, a gente poderia ter um serviço de e-mail, serviço de FTP, um serviço de streaming, etc. Né? Então, todas essas aplicações, elas tinham requisitos diferentes de taxa, de atraso e tudo mais. Então, o sistema ele tinha que ter uma flexibilidade também para atender essa gama de requisitos de QoS diferentes que existiam das aplicações. Tá? Então, o sistema 3G ele já fornecia um certo grau de flexibilização, né, mas ainda era um pouco restrito. Né, e isso melhorou com a questão do HSPA, né, que foi a evolução do 3G, e melhorou mais ainda quando a gente passou para o 4G. Né, mas no 3G puro, o que a gente tinha de flexibilização é que a cada 10 milissegundos, que era o tempo de quadro do 3G, a cada 10 milissegundos a gente poderia alterar a taxa de transmissão das conexões. Então, por exemplo, se a gente estava numa aplicação de navegação na internet, né? A aplicação de navegação na internet é um exemplo típico de aplicação que a gente não precisa uma taxa constante todo o tempo. Né? Porque, por exemplo, quando a gente vai acessar uma página, a gente clica no link, né? E vai carregar uma página nova, né? Então, após eu clicar o link, existe um período de tempo ali em que eu preciso utilizar bastante a minha conexão para fazer o download dos objetos da página, né? Do objeto HTML, das figuras, de algum outro objeto que tiver naquela página. E aí, durante aquele período, eu preciso utilizar bastante recurso do meu sistema, né? Mas depois que a página foi feito o download, o usuário ele fica ali somente lendo o que está na tela dele, ou ele vai rolando, né, para cima e para baixo para ver mais coisas. Então tem um período de inatividade muito grande. O que é que eu quero dizer com isso? Que para esse tipo de aplicação, a minha taxa de transmissão ela não precisa ficar constante durante muito tempo. Ela é utilizada durante um tempo e depois em outro tempo não. Ou seja, tem uma variedade, uma variabilidade da minha taxa de transmissão. Então, o sistema 3G, ele já foi capaz da gente fornecer recursos somente quando a aplicação necessita.
tá certo? Então, tem a ver com essa questão aqui do conceito de multitaxa. Então, essa multitaxa, através da alocação dos códigos CDMA, porque eu tinha duas coisas que eu poderia mexer aí no CDMA. Eu poderia mexer no número de códigos que eu alocava para cada usuário. Então, cada usuário poderia acumular mais de um código, que é a chamada de multicódigo, transmissão multicódigo. E outra coisa é que cada código desse ainda tinha um parâmetro relacionado a ele, que é a história do fator de espalhamento, que quanto menor o fator de espalhamento, mais taxa de transmissão poderia obter utilizando aquele código. Então, com essas duas coisas, né, alterando o fator de espalhamento e alterando o número de códigos que eu alocava para os usuários, eu conseguia, né, alocar mais ou menos recursos para aquele usuário. Então, dependendo da taxa que ele necessitava naquele momento, eu poderia ficar brincando com isso, entendeu? Isso no conjunto de todos os usuários conectados àquela estação rádio base. Então, ela tinha essa flexibilidade de mexer com esses recursos aí. Então, isso era muito bom, né, para sistemas baseado na internet, né, porque na internet a gente tem muitas aplicações que têm necessidades diferentes e dentro da mesma aplicação ainda tem muita variedade, assim, em termos de recursos que são necessitados, entendeu? E aí, ele também tinha outras características importantes na parte da camada física, né, detecção de multiusuário, antenas inteligentes, ou seja, foram coisas novas que foram propostas, né, de melhoria do sistema 3G em relação ao sistema 4G, ou ao sistema 2G. Okay? Então, aqui é mais uma comparação do 3G com 2G. Então, aqui apareceu aquela informação que eu estava devendo para vocês, né? A largura de banda do sistema GSM era 200 kHz, né? Enquanto a do WCDMA era 5 MHz. Então, aqui é a largura wideband, né? Banda larga, e aqui banda estreita. Aí tem a questão também do fator de reuso. O fator de reuso é um conceito que eu já expliquei numa aula que eu deixei gravado para vocês, né, de fundamentos de redes móveis. A questão do controle de potência é um assunto interessante, mas eu vou deixar para falar para vocês lá na unidade 5, quando eu for falar de RRM, né, de algoritmo de gerenciamento de recursos de rádio. O controle de potência é um desses algoritmos de RRM, certo? Então, eu vou deixar para falar sobre isso lá, né? Sobre a questão de controle de qualidade, eu vou falar também na unidade que vem, a seguinte, falar de QoS, ok? E é isso. Eu acho que de 3G, né, nós encerramos o assunto de 3G com esse slide.